Namastê, boa noite a todos. Como eu havia prometido, o último vídeo da minha fase tratando de Crowley e Telemann e Lan é o mistério de Lan, quem são os Old Ones. É o último vídeo, mas na verdade pode ser mais de um. Serão 2 ou 3 vídeos, vamos ver conforme eu vou perceber, vou saber conforme eu for conversando com vocês e expondo todo o conteúdo que eu tenho para passar. Relembrando, quem não viu o meu último vídeo, o Verdadeiro Cristianismo os meus últimos vídeos, Verdadeiro Cristianismo em Nova Temporada, eu falei sobre isso. Minhas questões pessoais e espirituais com Telemann, dentro do sistema de Telemann, já foram todas resolvidas. Então, não farei mais alusão diretamente a Telemann nos meus próximos ensinamentos, nas próximas vezes em que eu estiver expondo outros conceitos. Afinal de contas, Telemann é uma síntese, né? Uma colagem de vários conceitos e basta você ir às tradições de onde Telemann se originou. Mas todo o tema, tanto sobre as fraternidades como sobre Lan, esses 3 vídeos não vão esgotar o tema, eu vou postar em textos em meus blogs. Também não postarei nas páginas, né? Vou postar o link, mas eu vou escrever nos blogs. Mas ainda temos essa última conversa em um vídeo seguinte, em que eu vou mostrar na prática o grande problema, o que é que está acontecendo por conta da presença dos Old Ones na mente dos seres humanos. Antes de explicar quem são os Old Ones, eu vou falar um pouco com vocês justamente sobre Lan. Me criticaram, né, por conta do uso de literatura, de outras literaturas, né? Eu já falei isso antes, mas eu vou repetir. Óbvio, se eu vou falar de um assunto, eu vou buscar referências nos especialistas sobre o assunto. Se eu contasse minha experiência com Lan, que eu contarei futuramente, inclusive provavelmente nesses textos, os caras dizem, isso é subjetivo, porque a maioria das pessoas não teve essa experiência com Lan, então a sua experiência com Lan não faz sentido. Então eu estou preferindo não falar na minha experiência com Lan, estou tomando a teologia sobre Lan e sobre os Old Ones, o que pretende o culto a Lan, e mostrando se isso é positivo para nós enquanto seres humanos. Então eu vou citar novamente o material que não é meu, mas das pessoas que trabalharam e que trabalham com esta entidade. Primeiro eu vou falar um pouco sobre Lan, porque desde que eu comecei a postar os textos, e muita gente percebeu que dá para ganhar muito dinheiro com Lan, né? Minha postagem com Lan foi avassaladora, né? Eu conquistei muitas pessoas para a página, invertendo o portal, né, de Lan. E aí surgiu uma piada, né, uma coisa meio que pejorativa, porque como eu fiz uma associação que está na literatura a respeito de Lan com extraterrestres, com o fenômeno UFO, com Roswell, batizaram as pessoas que gostam do meu trabalho, das coisas que eu escrevo ou vídeos que gravo, de exilados da capela. É uma forma pejorativa de se referir às pessoas que curtem meu trabalho e que bestamente procuram essas pessoas que trabalham com Lan sem imaginar que as pessoas estão rindo ou zombando muitas vezes delas. Essa figura, os exilados da capela, todo mundo conhece, né? Todo mundo que tem alguma vivência com misticismo, com espiritismo, conhece, que é a famosa história dentro da tradição espírita, de seres de um planeta longínquo, que eram seres muito avançados, mas criminosos em seu planeta e que foram exilados para cá. Um dia eu ainda faço um vídeo para falar dos exilados da capela, para não tomar muito tempo. Mas é só uma piada de mau gosto, é só um títulozinho pejorativo colocado sobre as pessoas que curtem meu trabalho. Então eu vou aproveitar, porque a pessoa que lançou esse título é justamente o autor do livro A Gnose Tifoniana, então eu vou aproveitar aqui o volume 3 do trabalho dele. O capítulo 4 fala sobre o culto de Lan.
e quero destacar aqui um ponto para ver se é honesta esse títulozinho pejorativo. Na página 42 do capítulo 4. A ideia de entidades extraterrestres parece causar desconforto em algumas pessoas, que associam isso com o que se faz no campo selvagem da ficção científica. Entretanto, há uma boa riqueza de material para sugestionar o antigo clichê de que a verdade é tão estranha quanto a ficção. Veja, por exemplo, o Mistério de Sirius, de Robert Temple. Quer estes seres sejam considerados visitantes do espaço exterior ou brotando das profundezas do espaço interior, não importa, não é nenhuma coisa nem outra. A dicotomia de interior e exterior é puramente conceitual, erguendo-se da noção dualista de um ser individual que de algum modo está separado do resto do universo, o qual está de alguma maneira lá fora. Há de fato nada sem consciência como um contínuo. Esta posição é explorada no artigo Indo Além, que apareceu na primeira edição da Starfire. O texto é rebuscado, mas eu vou explicar. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Se eles são visitantes de planetas externos ao nosso, ou como preferem 99% dos telemínios que me atacaram, que me agrediram, que fizeram piadinhas, como preferem esses, projeções da psique humana, não importa. Não é nenhuma coisa nem outra, mas eu acho que o melhor seria dizer são ambas. Porque é o que ele fala depois. O que existe é um contínuo sem consciência, aliás, sem limitações do espaço. Ou seja, não existe lá fora, nas estrelas, e aqui dentro, na minha alma, na minha consciência e na minha mente. Essas coisas estão interligadas. É por isso que disse, com base na própria literatura, e com base nisso que eu acabei de falar, que a invasão alienígena, de que eu mencionei em meus posts, ela não acontece igual no Independence Day ou no Guerra dos Mundos, pelo menos não no primeiro momento. Porque essas entidades não podem existir no nosso plano enquanto elas não existirem na nossa consciência. Elas não podem existir no nosso espaço-tempo enquanto elas não forem aceitas dentro da nossa interioridade, dentro da nossa psique. Não é necessário que uma frota de discos voadores atravesse, venha lá dos rincões do espaço sideral e que atravesse milhões de anos-luz para chegar ao nosso mundo. Deixando de lado qualquer questão de portais, de desdobramento do espaço e do tempo, que eu vou falar também. Eles estão nos invadindo através de nossa psique. Eles estão abrindo buracos em nossa mente. E se há um contínuo, tanto da minha consciência interna como do espaço externo, também há um contínuo de nossas mentes. Nossas psiques estão conectadas, nós estamos nos influenciando, nós estamos transportando conteúdo do inconsciente de uns para os outros. Não tem como você fazer algo e isto não afetar a humanidade toda, não tem como você introjetar algo na tua consciência e isso não se tornar ou não frutificar em você e na humanidade toda. Então ele mesmo diz que não importa se são seres de fora ou de dentro, da psique ou do espaço, do mundo ou da mente. Não importa se eles são mentais ou astrais ou espaço-temporais, porque no final das contas não existe essa dicotomia, não existe essa divisão. Então eles vêm de espaços longínquos e eles também têm uma conexão conosco, inclusive cabalística. O Zohar diz que quando o homem foi feito, o ser humano, todos os seres de todos os mundos contribuíram com partes de si mesmo para a criação do homem. Então é óbvio, se você vasculhar os interiores e as profundidades da tua consciência, você vai encontrar de tudo. Deus e o diabo, anjos e demônios. Torná-los reais, torná-los reais para outros, é o que a magia faz. Exteriorizar essas forças, refleti-las no mundo externo para mudar o espaço. E para acontecer essa mudança é necessária uma aceitação, que consciência e mundo são uma só coisa, estão conectados. Bom, eu também nos meus posts sobre Tantra,
escrevi alguns posts, inclusive falando sobre os chakras, eu mostrei que o Muladhara Chakra, o chakra raiz, o chakra básico, a semente mântrica, o bija do Muladhara Chakra é Lam. Alguns autores dizem que se pronuncia Lum. E essa é a grande armadilha, né? Que é difícil para muitas pessoas entenderem. O chakra, ele é uma estrutura espiritual formada de vários elementos. O mantra, Lam, ou Lum, é a chave sônica, é o que abre o chakra. Mas para abrir, ele é a chave, né? Chave sônica. Mas para abrir a chave ele precisa de uma fechadura. As representações pictográficas do chakra Muladhara e de todos os chakras, elas são essenciais. Os desenhos ali são chamados de yantras. A chave se encaixa e abre. Abrir o chakra significa começar a elevar a Kundalini, que é a própria Shakti, a própria deusa dormente, a força vital da deusa, de Deus, dormente dentro de nós. O Muladhara Chakra, ele é extremamente importante porque o elemento dele é terra. Os mestres do Tantra dizem que dentro do Muladhara Chakra está latente dentro dele todos os elementos dos outros chakras. Ele te conecta com a terra. Ele é um fundamento muito poderoso e mais importante, dele emergem as nadis, as três principais, que são como tubos, como dutos, de onde se transporta energia para o corpo. Essa conexão, ela não é uma conexão separada da Terra. O Muladhara Chakra e a Terra estão conectados. Se for falar em linguagem cabalística, o Muladhara Chakra está ligado a Malhut, que me conecta ao universo físico. Um outro elemento importante do Tantra são os bindu. O bindu, que também pode ser representado por aquele pingo que você vê na testa do Buda, né? Ou aquela pequena pontinha. O bindu representa, ele é chamado de uma gota primordial. O Muladhara Chakra é o abrigo do bindu vermelho, que representa a energia da Shakti. E na cabeça está o bindu branco, que representa a energia de Shiva. Tudo isso, tudo que eu estou explicando aqui é para mostrar o que é que está acontecendo, como é que esta entidade Lam possui os seres humanos. Eu uso a chave sagrada, mas o yantra, mas a fechadura não é a fechadura tântrica. Não tem os elementos. Eu não estou vendo ali a Dakini, Ganesha, eu não estou vendo os deuses que moram no Muladhara. Eu não estou vendo as letras em sânscrito que estão nas pontas da flor de lótus do Muladhara Chakra. Eu estou vendo a figura de Lam. Ou seja, eu estou usando a chave sônica e nas próprias descrições do culto de Lam, se eu vou colocar nos meus textos posteriores, a energia está conectada, ela é agitada, ela é animada com aquilo que estes especialistas chamam de energia ophidiana, energia sexual, é a força da Kundalini. Ou seja, aquela figura de Lam penetra o Muladhara Chakra. Usa das energias do Muladhara Chakra, se espalha pelos nadis, que são essas tubulações de energia pelo corpo, e se apodera do bindu vermelho, que é a própria força da própria deusa, da grande deusa. Uma coisa que é interessante é que em Telemann, por exemplo, existe muito uso para o esperma, para o sêmen. O sêmen é até divinizado. No Tantra, o sêmen é um produto dejeto. Ele é a falha do mestre tântrico, quer dizer, a energia que deveria ter se espiritualizado, a força que deveria ter sido reabsorvida foi expelida do corpo. Interessante. Também o sangue menstrual. Quando o bindu vermelho degenera na mulher, ele se transforma em sangue da menstruação. Ele é perda de vitalidade, ele é perda de força, ele é perda de espiritualidade. E é muito interessante que o culto telêmico pega os dois elementos que são associados diretamente ao vampirismo no Tantra e para preparar, por exemplo, os bolos de luz, que os praticantes se alimentam deles. Quer dizer, isso já tem base em Crowley, né? A gente não está falando de Kenneth Grant. São energias perdidas. O cara fala, não, mas eu estou fazendo isso justamente para reabsorver a energia.
Mas que essa energia expelida, ela é uma energia de perda, de derrota. Você não tem o que fazer com ela. Se ela escapou de você, se você não controla as forças espirituais, ela escapou. Criaturas como Lan e outras que Kenneth Grant e outros invocaram, elas se alimentam justamente dessas energias e mais tarde dos poderes demoníacos que ficam retidos, tanto no sêmen como no fluxo menstrual, no sangue da menstruação. Estou falando que é impuro, não, tá? Na verdade, eu falei aqui eu estou falando dentro do Tantra, até mesmo o sêmen perdido é impuro. Na página 44 de Gnose Tifoniana 3, é dito: a invocação de Lan somente pode ser executada em um círculo completamente protegido, que envolve nas 8 direções do espaço o ritual menor do pentagrama da Terra, banindo, seguindo pela invocação do ritual do hexagrama da Terra. Veja que as conexões são com a Terra. Né? Você vê que você está fazendo uma conexão, um círculo de proteção, uma conexão com o planeta, com a Terra mesmo. Em seguida, faça uma invocação silenciosa a Aivas e tenha uma intensa aspiração a Yugot e aos Great Old Ones antes de começar a meditação com Lan. Então aqui você já vê que está tudo perdido. A chave sônica está sendo usada, mas as aspirações são a Yugot e aos grandes antigos, os Great Old Ones, que são as entidades do culto e da ficção de Lovecraft. Numa nota desse livro é dito que que Yugot é uma representação de Keter. Será que é uma representação de Keter? Deixa eu dar uma lida aqui num texto que você pode encontrar pela internet. Yugot, os segredos do obscuro mundo habitado pelos Mi-Go. Yugot, o segredo do obscuro mundo habitado pelos Mi-Go. Aí tem um trecho do conto de Lovecraft, Um Sussurro nas Trevas. Yugot é uma estranha e escura esfera nos limites do sistema solar. Lá existem poderosas cidades, imensas torres e terraços, construídos com pedra negra. O sol que brilha no céu de Yugot não é mais brilhante do que uma estrela em nosso céu noturno. Mas as coisas que vivem em Yugot não carecem de luz. Eles são dotados de outros sentidos e tampouco precisam de janelas em suas casas e templos. Os rios escuros como piche que fluem por baixo das cidades são cortados por pontes ciclópicas construídas por uma raça extinta e esquecida. No vídeo seguinte, na parte 2 de Quem são os Old Ones, eu vou explicar um pouco mais sobre Yugot e um pouco mais da origem dos Old Ones dentro da literatura de Lovecraft. Fica de olho aí, a parte 2 já está chegando. Namastê.